Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Húngaro Sincero. Meu nome é Rogério Húngaro. E o meu é Rafael. E simbora pro vídeo. Bora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito falado, mas na prática mesmo não resolve de nada, né? Que é o preconceito. E só quem passa na pele sabe da dificuldade que é para se discutir isso com as pessoas. Muitas pessoas acham que é mimimi, muitas pessoas falam que é falação. Como eu já pensei um dia, só quem vive do lado de pessoas que passam por esse tipo de preconceito sabe muito bem o que é. E não é só preconceito contra negro, não. É contra obeso, gay, trans, deficiente físico, mulheres, estrangeiros ou de uma determinada região do Brasil que as pessoas tiram sarro, ridicularizam e até em época política xingam muito. Existem vários tipos de preconceito. O preconceito implícito, que é que as pessoas se comportam diferentes, tipo assim, se tá no meio de uma pessoa branca, se comporta de um jeito. Se tá perto de pessoa negra, gay, trans, gordo, se comporta de outro jeito. Tem um preconceito camuflado, que é aqueles que vivem dizendo assim, ai, eu tenho um amigo que é gay, ai, eu tenho eu tenho um amigo negro, meu avô era negro. Isso daí é camuflado, é um preconceito camuflado. Preconceito velado. O preconceito velado nada mais é que o escondido, disfarçado e oculto. Às vezes você consegue perceber que a pessoa está sendo preconceituosa entre linhas, com algumas atitudes que você no seu cotidiano passa despercebido, mas depois você para pensar e fala assim, poxa vida, aquela pessoa estava sendo preconceituosa e eu nem desconfiava. E tem o preconceito explícito, né? Que é aquela pessoa que é preconceituosa mesmo e isso é crime e essas pessoas devem ser presas, na minha opinião. Todos esses tipos de preconceito a gente convive diariamente na sociedade. Acho que as pessoas não entendem muitas vezes a questão do preconceito. Por falta de educação, por falta de informação, né? E por talvez estar numa sociedade ou num grupo, né? Que é a favor a isso, né? Que passa despercebido, que não tem ninguém lá para virar essa chave e para passar a informação correta para a pessoa. Ó, você tá sendo preconceituoso, você tá sendo assim, tá errada essa fala sua, tá errada essa forma de você se expressar, né? Então, eu acho que é mais por questões de falta de informação, falta de educação. Essa educação, ela tem que vir de berço. Posterior a isso, as escolas tem que ter essa educação lá nas escolas, tem que ter informação lá nas escolas para que as pessoas se tornem pessoas de Caráter. não tenham um caráter duvidoso. Só que eu vou falar uma coisa pra você, como já aconteceu episódios até no Big Brother, a pessoa cansa de ficar explicando. Se você é transgênero, você quer ser chamado no pronome que a pessoa aparenta. Ninguém quer parecer mulher e ser chamado de ele. Do mesmo jeito que aconteceu com o João lá sobre a peruca dele, que ele tem que ficar explicando toda hora o que é preconceito para as pessoas. Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, disponibilizados tantas coisas na internet, as pessoas passam tanto tempo consumindo conteúdos fúteis que esquecem de aprender pelo menos o básico sobre essas coisas, né? Bom, isso é a minha opinião, tá? Dia 12 de janeiro de 2023, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei de número 14.532, que isso, graças a Deus, já foi um avanço muito grande, né? Que tipifica como crime de racismo o que era injúria racial. Então, tipo assim, o Rafa mesmo, ele já processou uma pessoa por racismo, só que não foi racismo. Colocou como injúria racial. Então, só foi um processo, não deu, tipo assim, não deu em prisão, não deu em consequências maiores, né? Antes, quando a gente se sentia, né,
prejudicado ou a questão do preconceito racial, a gente não tinha voz. Para a gente provar que houve sim o racismo, muitas vezes até a gente chegar na delegacia para registrar um boletim de ocorrência, a gente não era levado a sério, não era respeitado pelas pessoas que estavam lá para fazer o nosso direito valer. Ao né? invés de se sentir acolhidos, A gente se sentia ainda mais acuado, humilhados. mais humilhado. Então, hoje, com essa lei que foi aprovada, as pessoas hoje estão muito mais de antenas ligadas, né, antes de cometer qualquer tipo de racismo, apesar que a gente vê aí todos os dias nos noticiários, na internet, onde a gente, né, tem a informação, a gente vê que ainda é muito nítido, é muito real. Muito presente. É muito presente, tá no futebol, tá nas novelas, tá nos hospitais, tá em todos os locais, tem uma pessoa incubada ali, um preconceituoso, um racista, um homofóbico, um xenofóbico. Sempre viraliza vídeos de dentro de trens, E ônibus. na maioria das vezes a fala deles é: nossa, eu não sabia que essa fala minha era preconceituosa. Nossa, mas você sabia que eu tenho um primo que ele é pretinho? Nossa, não sei o quê. Eu sempre fica quieto, pede perdão e fica quieto. Sim, eu sempre ouvi esta fala. E das últimas vezes que eu sofri o preconceito era sempre porque eu tenho alguém que é assim, a sua cor de pele é maravilhosa, é linda, e eu já ouvi até que eu uso da minha cor para me favorecer de algo ou para tentar me vitimizar ou para tentar tirar um processo de alguém, para tentar tirar dinheiro de alguém, sendo que na maioria das vezes a gente sabe que esses processos eles acabam sendo pagos em serviço social ou de outras formas. Cestas básicas. Muito difícil vem em questão... vinha em questão de dinheiro para a pessoa que foi prejudicada ou que sofreu preconceito, né? Qual vantagem que eu vou tirar, eu sendo negro, num país que a gente vive que mais mata gays, lésbicas, homossexuais, trans, pretos? Qual que é a vantagem de ser preto numa sociedade dessa? Não existe isso. Então a gente precisa buscar informação, dentro dessas informações, conversar com as pessoas que sofreu preconceito. Olha, eu tinha essa visão, mas eu quero ter essa sua visão. Porque as pessoas, nossa, mas ainda existe. Mais do que vocês todos pensam. Os dias, entendeu? Mais do que as pessoas pensam. E essa lei agora, que eu estava falando antes do Rafa falar, ela passou de 1 ano para 5 anos de prisão para quem descumpri-la. Então... isso foi um grande avanço. Ontem eu fiz uma pesquisa que nos últimos anos 51% da população negra sofreu algum tipo de ou foi morta ou algum tipo de preconceito. Esses números ainda são maiores que eu andei olhando agora. Dentro de uma sociedade de 14,6%, uma sociedade branca que sofre algum tipo de preconceito. Muita gente não entende, mas pouco tempo atrás passamos por 4 anos muito sombrios, onde o preconceito teve voz e forma, né, mais do que anteriormente. Nós passamos por um período aí que as pessoas não se falavam tanto, só que depois que você ouve um chefe de Estado, um líder religioso, ou que tem uma voz mais ativa, uma voz que tem mais impacto do que nós meros mortais, as pessoas começaram a ter... coragem, As né? pessoas começaram a ter coragem de falar aquilo que realmente elas pensam. Tiraram a máscara, né? Como nós costumamos falar. Outra coisa também que o Rafael acabou de falar agora há pouco, sobre as universidades. E muitos questionam o porquê existe a cota racial. E eu vou falar pra você o porquê que a cota racial é muito importante. Vou só citar um exemplo aqui.
Você que não morou em periferia a vida toda, você que não teve que sair aos 12 anos para trabalhar de empregada doméstica, você que estudou a vida toda na escola, pode ser escola pública, vamos supor, mas você foi bem alimentado, você tinha condições de estudo, material bom. Você que estudou em escola particular, você acha que você tem a mesma chance de entrar numa universidade do que uma pessoa que passou a vida toda trabalhando, vendo sua mãe sair 4 horas da manhã e chegando às 10 da noite trabalhando de empregada doméstica para os outros? Você acha que tem as mesmas condições para entrar numa universidade? Aí a pessoa fala assim, mas inteligência não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa é inteligente, só que aí ela não tem a oportunidade de parar o tempo para estudar. Por isso que, na minha opinião, é muito importante as cotas raciais. Aí o Rafa vai complementar. As cotas raciais, quando eu estava na faculdade, eu percebi que dentro das salas de aulas, assim, a gente pouco se via um professor negro, mais negros dentro da sala de aula buscando se formar, ter uma educação, né? Justamente por conta disso, porque são poucos que conseguem ter esse acesso, são poucas as pessoas poucos que conseguem chegar lá na universidade, concluir, se graduar, sem a cota, né? Sem a cota, ir para o mercado de trabalho. Morre de tanto estudar. Sim, eu costumo falar que nós negros, a gente tem que ser 2 vezes melhor do que qualquer outra pessoa, né? Porque a gente, além da gente ter que ser inteligente, educados, provar inúmeras coisas, a gente tem que tá à frente para se a gente quer chegar em algum lugar, né? Se a gente quer ter um destaque em algum lugar. Que eu acho que não deveria ser dessa forma, né? Tem exceções, mas a pessoa se mata de tanto estudar. E para quem não sabe, por exemplo, vamos falar de pessoas conhecidas no meio. Muita gente criticou e não sabia por que certas pessoas famosas defendiam tanto o atual governo. Por exemplo, a Thelminha e o Gil do Vigor, que são personagens mais recentes aí de reality shows, eles se formaram graças à cota de negros nas universidades. A Thelminha é médica e o Gil do Vigor é economista, tanto que ele passou, ele tá fazendo pós, né, o doutorado, se eu não me engano, em uma universidade lá nos Estados Unidos. E estudos apontam que negros e indígenas foram 87% a mais se formando no período que teve as cotas raciais. Olha, gente, são quase 90% a mais que se formaram durante o período de cotas raciais. Por isso que o Rafael falou, por isso que não se vê tantos negros em cargos de chefia, de liderança, porque não existem muitos formados. É difícil você ver pessoas ocupando espaços, os negros principalmente, vamos falar assim, né? Ocupando espaço, justamente por conta disso, porque já veio de uma cultura onde a gente não era colocado como você pode fazer isso, você pode chegar lá, né? Então, é basicamente isso. Mas eu não coloco somente os negros, eu coloco o gay, trans, lésbicas, indígenas, obesos, mulheres. Não precisa ir muito longe, mulheres sofrem muito preconceito. Sim, dentro de todas esses grupos, existe esse preconceito e as pessoas não conseguem chegar, muitas vezes não conseguem chegar numa liderança. A gente, nos últimos tempos aí, a gente teve uma presidente mulher, mas dentro, quantos homens teve? Entendeu? No Brasil mesmo, a gente não teve nenhum... Fizeram o que fizeram pra tirar ela, né? Nenhum presidente negro conseguiu chegar à presidência, entendeu? Então, né, é difícil. Como que você vai conseguir dar exemplo pro seu filho, eu mesmo? Como que eu vou dar exemplo pro meu filho de pessoas bem-sucedidas, negra, que conseguiram? No STF mesmo só teve um, foi o Joaquim Barbosa. Sim, então é difícil, entendeu? É difícil a gente se colocar no lugar da outra pessoa se a gente não passa aquilo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não têm noção e às vezes fala coisas que não deveriam ser faladas, né? Que machucam.
e eu acho que tem que buscar informação. Sim. Olha, pior do que isso que nós estávamos falando, estudos feitos apontam que 83% dos presos injustamente foram negros aqui no Brasil. Eu vejo histórias assim naquele Profissão Repórter, gente, que é de assustar. Só porque a pessoa tava num ponto de ônibus e alguém saiu lá do apartamento que foi assaltado, viu aquele lá, colocou a culpa nele porque ele era negro e ficaram presos anos injustamente. Eu acho que as pessoas, o preto, né, ele não tem, muitas vezes ele não tem direito nem de fala. Como o Rafael disse, que as pessoas negras às vezes não têm nem direito de fala, 90%, os negros têm 90% mais chances, inclusive, de sofrer violência policial do que brancos em abordagens. Como nós temos visto muito em vídeos que viralizam aí na internet de negros sendo mortos injustamente, amarrados apenas por furtar um pacote de biscoito. Tá certo que roubar não justifica, mas crime, como uma pessoa branca é tratada só com algema e a pessoa negra é tratada igual um cachorro, amarrado pelas quatro patas, vamos dizer, o cachorro. E o Rafa já sofreu várias vezes por violência policial, não desse tipo, mas por desconfianças e coisa e tal, né? Na verdade, 3 dias atrás, um casal foi abordado e foi chamada a polícia para eles. Eu falei no meu Babados da Semana. Sim, simplesmente pelo fato deles serem negros, eles compraram uma air fryer, um produto eletrônico, né, eletroeletrônico, e eles estavam com a nota na mão e ainda assim eles tiveram dificuldade de provar que eles compraram, pagaram e que eles não roubaram. E é dessa forma. Eu já passei por situações, às vezes eu até não gosto de falar muito de situações que eu já vivi, porque às vezes as pessoas acham que a gente tenta se vitimizar, mas é preciso falar para que as pessoas tenham noção e para quem estiver à sua volta saiba como agir num momento desse. Eu passei por uma situação que eu fui abordado por policiais rodoviários, na qual eu estava com o meu documento do carro, com o documento meu de CNH, não tinha nada atrasado, não tinha nada irregular ali. E sim, o simples fato de eu ser negro, de eu estar dirigindo um carro que aparentemente é considerado de alto padrão e que eu não conseguiria ter esse carro de alto padrão. Que as pessoas pensam isso. Que as pessoas pensam, né? Eu fui abordado, eu fui questionado, eu fui conduzido, né? Eles me conduziram para revistar. O veículo não tendo nada irregular, foi feito a revista, né? O policial a todo momento ele ficava perguntando aonde eu ia, o que eu estava fazendo, e eu falando para ele que eu estava a trabalho, que eu estava ali naquele local, que eu estava indo até um estabelecimento. Eles conduziram você até lá, né? Quando eu falei para eles que eu ia até um certo local, eles perguntaram para mim, você vai mesmo nesse local? Eu falei, vou nesse local, então a gente pode te acompanhar até lá? Eles foram me acompanhando até lá. Então, assim, são esses tipos de situações que a gente tem que passar. Muitas vezes eu falo pro Rogério aqui na nossa região, em Presidente Prudente, Álvares Machado, onde a gente vive, até não tem tanto, Machado, né? Não tem tanto, né? Mas eu sempre falo pro Rogério que eu tenho medo de muitas vezes estar andando na rua à noite. Esses dias a gente tava andando na rua aqui, com frio, e eu tava com touca, então eu costumo me preservar nesse sentido, porque eu não sei como que eu vou ser abordado caso tiver uma abordagem policial. A gente tem que saber como que a gente fala com esses policiais. Muitas vezes esses policiais são negros, tá? Mas por conta da corporação que eles foram formados, eles são educados, eles são motivados a ter esse tipo de conduta com outros negros. Sim, são situações que a gente vive todos os dias e que a gente tem que nós negros somos educados pelos nossos pais, que quando vir um policial saber como que a gente vai ser abordado, sempre manter as nossas mãos em locais que eles possam ver, não reagir, não questionar, entendeu? Então, assim, se você
passar por um momento e você vê que alguém está passando por esse tipo de situação, fique próximo, fique atento. Se estiver com o celular, grava, filma, não deixa isso passar impune, apoie, ajude, seja uma pessoa solidária, seja uma pessoa que tenha compaixão com o próximo, porque só assim a gente vai combater o preconceito, as injúrias, só assim a gente vai combater esse tipo de racismo velado, racismo oculto, todos esses tipos de preconceito a gente vai conseguir combater através de educação, informação e de pessoas que são capazes de enfrentar isso junto com aquelas pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. É difícil, né, gente? Pessoas, olha só, em estudos também, eu pesquisei bastante, mortes de negros em ações policiais são 3 vezes maiores do que brancos, ou seja, 300% a mais do que brancos. Então, morre-se muito mais negros. Quando se fala isso na TV, quando se fala isso em redes sociais, que vidas negras importam, é sobre isso que as pessoas tanto falam, é sobre isso que as pessoas tanto debatem, é sobre isso que as pessoas tanto pedem. Não é mimimi, gente, não é mimimi, tá? Sem contar, por exemplo, quantas vezes que você já entrou em lojas e você não foi atendido? Ou você foi mal atendido? Inúmeras vezes. Já passei por situações de... Pessoa achar que não tinha dinheiro. Sim, e assim, infelizmente, é uma sociedade que a gente vive, mas que a gente tem que estar todos os dias lutando contra isso, lutando contra essa falta de informação que as pessoas têm, né? Existe muitas pessoas que eu já vi informações tipo, de negros, médicos, pessoas não querer ser atendidos porque o simples fato da pessoa ser negra, né? Dentre inúmeras situações, né? Sim. E eu vou contar 2 coisas aqui rapidinho para encerrar esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. De coisas que eu passei do lado do Rafa, de cotidiano assim. Uma delas foi quando a gente tinha buffet, que foi aí que minha chave virou, que eu comecei a perceber que os pais não queriam ser atendidos por ele. E tipo assim, mesmo quando ele estava perto, as pessoas meio que faziam assim, que ignoravam ele ali, presente, e muitas vezes tratavam ele, pensavam até que ele fosse meu funcionário, ao invés de proprietário, né? Outra coisa também foi um episódio que aconteceu, até o Rafa compartilhou isso nas redes sociais, foi que um certo dia a gente morava ali perto do Parque do Povo, e um certo dia ele estava passando de carro, ele foi atender uma cliente, e ele parou no sinal. E ele percebeu que uma mulher que estava fazendo caminhada estava sendo perseguida por outro cara, o cara branco, que estava com seu órgão sexual de fora se masturbando. O Rafa parou o carro, buzinou, desceu do carro, foi socorrer a mulher, só que ao invés da mulher ficar com medo do cara que estava se masturbando, a mulher saiu correndo do Rafa, com medo do Rafa. E isso não é preconceito? Né? Foi uma situação bem difícil, bem complicada. Assim, eu costumo, todos os tipos que eu ver que a pessoa tá sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de abuso, qualquer coisa que eu acho que está errado, eu vou falar, O Rafael é defensor dos aflitos. Vou defender, eu não consigo me calar, eu não consigo ficar neutro nesses tipos de situação. Eu acho que Mas nem ele, por ser negro, devia se calar, e ninguém devia se calar, na verdade. Eu acho que por falta de informação as pessoas às vezes têm falas, né, infelizes, né? E a gente tá vendo que eu assim, todos os dias eu acordo de manhã, eu sempre procuro ver as notícias, ver o que foi falado, né? Eu acompanho aquela deputada Erika Hilton, ela traz informações verídicas, informações, fatos, ela traz
comprovações científicas sem ser... Estudo sobre trans. Isso, sem... Ela é muito debatida com isso na Câmara, né? Sem ter fake news, né? Sem ter informações embasadas em religiões. E aí ali a gente consegue perceber o quanto é difícil a gente ter voz. Mas enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente quer lutar, né? Quer persistir. Tem que persistir, a gente tem que persistir, a gente não pode desistir, a gente tem que fazer valer o nosso voto, valer o nosso direito de cidadão, né? O nosso direito de ir e vir e de estar onde a gente quiser. E de igualdade, né? De igualdade, né? Então, gente, portanto, se vocês também têm responsabilidade sobre isso. Se você vê um negro, um gay, uma trans, um deficiente físico, um obeso, uma mulher, um nordestino ou uma pessoa de fora do país sofrendo algum tipo de preconceito, você tem responsabilidade de ir lá e defender essa pessoa. Você tem responsabilidade porque a gente vive num país que mais mata todos esses grupos, né? Todos os dias, a gente tá aqui gravando esse vídeo e pode ter alguém tá sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de abuso, Então, assim, é preciso lutar contra isso, é preciso dar voz a isso, é preciso ter pessoas desses tipos de grupo em locais de visibilidade, né? É preciso aprender sobre isso. E aprender com essas pessoas, ouvir essas pessoas e dar voz a tudo isso. Tá? E as pessoas não criticarem o nosso voto, né? Muitas vezes nós que votamos ao contrário ao outro governo, somos criticados, mas só Deus e nós sabemos que nós passamos nesses 4 anos. Mas não adianta explicar porque as pessoas não vão... cada um acredita, na verdade, naquilo que quer, né? Cada um acredita na sua verdade. Nenhuma verdade é absoluta. Só vai doer quando atingir algum dos seus, ou talvez nem vai doer, né? Então é complicado. Pessoas ignorantes não doem porque não sabem, né? Então é preciso a gente ocupar sim, e não adianta vocês, nós vamos ocupar, nós vamos estar aonde a gente quiser. Eu não percebia isso, gente, antes, porque eu como pessoa, como ser humano, eu nunca imaginei essa diferença, entendeu? Por mais que eu seja uma pessoa branca, de descendência italiana, eu nunca passou pela minha cabeça esse tipo de coisa. Eu sempre convivi normalmente, sem fazer diferença de ninguém. Todo mundo que é meu amigo, que são meus amigos, sabem disso. Tanto de religião, quanto de raça, quanto de tudo. Eu não tenho preconceito de nada, graças a Deus, meu Deus. E vamos parar, pessoal, de tratar as pessoas no diminutivo, ou pretinho, ou neguinho, ou viadinho, ou isso, ou aquilo. Vamos parar, as pessoas têm nome, têm pronome e têm sobrenome, tá? Então, por favor, vamos parar de tratar as pessoas no diminutivo. Se você não sabe o nome da pessoa, você chega na pessoa e pergunta qual que é o seu nome. Chama ela pelo nome, trata ela de forma com que ela se sinta acolhida, né? Porque as pessoas sempre tratam os outros pelos defeitos, né? Ô gordinho, ô viadinho, ô neguinho, ô não sei o quê. E não é assim que funciona, né, gente? As pessoas, por mais que não aparentam, mas eu tenho certeza que elas ficam chateadas. Fica, com certeza, fica sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? Eu espero que esses vídeos valam de alguma coisa, porque são informações que a gente vive e não muitas das coisas que a gente falou aqui não é embasado em estudo, situações cotidianas que a gente vive. Infelizmente, ainda tem muito disso e em pleno 2023, pra mim, já tinha que ter acabado, né? Porque ninguém é diferente de ninguém, não. Somos todos iguais perante Deus e perante a lei dos homens também, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Um beijo no coração de vocês, tá? Tratem bem todo mundo e... com educação e com respeito. Sim. E mais amor, né? E mais amor, por favor.
tá? E vidas negras importam muito. Todas as vidas importam, né? Sim, mas como a gente tá falando de racismo, né? Então tá bom, gente. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.